Então vamos lá para mais uma aula e agora nós vamos falar da estabilidade do aprendiz. O aprendiz é contrato de prazo determinado, ele é espécie do gênero contrato de prazo determinado. E o aprendiz ele só pode ser dispensado na ocorrência das hipóteses contidas no inciso 1, 2 ou 3 do artigo 443 da CLT. Logo, ele não pode ser dispensado se não ocorrerem esses motivos, esses fatos. Então, não poderia o empregador dispensar o aprendiz antes do termo final desse contrato, salvo nessas situações que estão previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 443 da CLT. E quais seriam essas hipóteses? Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e do apoio necessário ao desempenho de suas atividades, por falta grave ou por ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo, ou a pedido do aprendiz. Então, por vontade do empregador são só os incisos 1, 2 e 3, e a pedido do aprendiz o inciso 4. O inciso 2 ele remete à falta disciplinar grave e a doutrina e a jurisprudência majoritária entendem que essa falta disciplinar grave remete ao artigo 482 da CLT, que são as hipóteses de dispensa por justa causa. Então, o aprendiz só poderia ser dispensado antes do término do seu contrato nessas três hipóteses pelo seu empregador ou a seu pedido, que seria o inciso 4 do artigo 433 da CLT. E aqui eu vou chamar novamente a discussão daquele assunto polêmico lá da aprendiz gestante, que aquele informativo do TST, 222, salvo melhor juízo, fala exatamente de um contrato de aprendizagem. E rompido ao término desse contrato, a aprendiz não teria direito à estabilidade ou à indenização correspondente a essa estabilidade. Agora, se, por exemplo, a aprendiz ela der à luz durante o período ali da vigência do contrato e durante o período de licença maternidade, ela acaba o contrato, então vamos imaginar que a licença maternidade vá até o mês 6 e no mês 4 o contrato acaba. Nesse caso, eu defendo aquela corrente lá do professor Susequinde de que especificamente durante a licença maternidade a estabilidade da gestante é absoluta. Então aqui não poderia realmente ser dispensada pelo término do contrato, porque o contrato está em modo suspensivo. Então, o contrato dela seria prorrogado até o término do período da licença maternidade, e aí sim o contrato poderia ser encerrado por término de contrato. No entanto, como é um tema recente, né, que foi lá da tese do tema 497 da repercussão geral, há muita coisa ainda de quem defenda de que o contrato deveria ser prorrogado até o final do período de estabilidade que se refere ao ato das disposições constitucionais, ou até o 5º mês após o parto, ou se tiver previsão em norma coletiva mais benéfica, mas em regra o meu posicionamento seria que se o contrato se encerra em período que ela está ainda ali em período gravídico, ela não deu à luz, não iniciou a licença maternidade, ou então ela não está ainda com o atestado de licença maternidade, a empresa rompe o contrato no termo final. Se porventura ela está em período de licença maternidade, seja pelo nascimento, seja pelo atestado 28 dias antes do parto, o contrato está em modo suspensivo, e aí durante aquele período da licença maternidade, os 120 dias, a estabilidade dela torna-se absoluta, terminando a estabilidade absoluta com o término dos 120 dias de licença maternidade. Então, findando o período em que a estabilidade é absoluta, no dia seguinte a empresa terminaria o contrato de prazo determinado por término de contrato e não antecipação, e nem teria a necessidade de prorrogar lá para o fim do 5º mês após o parto, que seria o comando do ADCT. E então algumas características da estabilidade
do aprendiz é que ela é uma estabilidade relativa, porque o aprendiz pode ser dispensado por outros motivos que não seja apenas a falta grave, como nós vimos aqui há pouco, sendo, por exemplo, o desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo se ele for desprovido de recursos, o aprendiz com deficiência, desprovido de recursos de acessibilidade, tecnologias assistivas, etc. Então, se o aprendiz, na condição de ele não ser portador de deficiência, ele tem desempenho insuficiente ou inadaptação, ele pode sim ser desligado, ou mesmo as faltas graves previstas lá no 482, ou a ausência injustificada da escola, ao curso de aprendizagem que provoque ali perda do ano letivo, ele também pode ser desligado. Então ela é uma estabilidade relativa. É uma estabilidade provisória porque dura ou perdura enquanto subsistir o contrato de aprendizagem, é uma estabilidade personalíssima porque defende o interesse do próprio aprendiz e o processo, né, o procedimento de rescisão ocorre op iuris, né, pela força do próprio direito, não precisando de inquérito para que seja extinto esse contrato de trabalho. Então espero ter esclarecido alguns pontos sobre a estabilidade do aprendiz e despertado a sua curiosidade para pensar além do óbvio, para pensar além ali do que todo mundo está acostumado, como o caso da questão da estabilidade da empregada aprendiz que está gestante, como nós fizemos a vinculação com o tema 497 do TST. Aguardo você na nossa próxima aula.